Muito bem, eu queria estar atento quando a primeira pessoa chegasse. E já chegou o nosso primeiro amigo aqui, Power Sombre. Acaba de entrar aqui no Psi Elias Pereira, aqui no canal Mente Quântica, Matheus Josi, Daily Silva, Wellington, Adriana, Rogério, Cisanella, Lu Fernandes, uau, muita gente entrando aqui no canal Mente Quântica, no Psi Elias Pereira, a Sônia Maia. Olá, Sônia, tudo bem? Com a Sônia a gente conversa aí, troca algumas informações no privado ao longo da semana, a gente está sempre se falando e curtindo o post um do outro, não é? Aqui no canal Mente Quântica entrou Neuzinha R. É isso mesmo. Fabi Marmentines acaba de entrar também. É um privilégio ter vocês aqui conosco. Numerólogo, muito bem. Você aí que entende tudo dos números e ajuda as pessoas a se programarem melhor na vida, a se compreenderem melhor mediante os números, não é? É um privilégio estarmos juntos hoje. Hoje é dia 18 de abril de 2021 e nós estamos aqui iniciando mais uma live, mais um momento gostoso aqui que nós passamos durante a semana e no final de semana também. Hoje a nossa live acontece aos domingos, ela acontece às 19 horas. Estamos começando, portanto, a nossa live. Que bom que você está aí no comecinho da nossa live, não vai perder nada. E hoje o tema é super atual, super presente, super importante, super bacana de você conhecer. Você precisa ter informações sobre o tema de hoje, especialmente nos tempos em que vivemos. E durante a semana a nossa live acontece às quintas-feiras, às 13 horas. Quinta-feira, 13 horas, temos mais uma live. Dentro do nosso projeto Lives Transformadoras, que é um projeto do canal Mente Quântica, que é uma mentoria da Kênia Bastos. A Kênia Bastos é uma amiga muito querida, é uma pessoa nota 10, entende tudo sobre espiritualidade, sobre viver bem, sobre conexão com o divino, e é um privilégio fazer parte desse projeto da Kênia Bastos, mentora aqui do canal Mente Quântica. Obrigado pelo convite, Kênia. Beijo no coração. E também é transmitido aqui no meu perfil, no Psi Elias Pereira, ambos no Instagram. Depois, ambos ficam gravados no Instagram, tanto no canal Mente Quântica, quanto no Psi Elias Pereira. A Sandra está dizendo o seu boa noite. Boa noite para você também. É muito bom ter você, já mencionei, não é? E daqui a pouquinho estaremos com mais pessoas aqui no Psi Elias Pereira e no canal Mente Quântica. As pessoas sabem que começamos 7, 5, então elas vão chegando. Veja só, estão chegando aí. Acaba de chegar o Marcos Braga. Acaba de chegar o canal Variedades. Muito bem, muita gente chegando. E eu quero, nesse momento, dizer para você, é aquela parte que eu costumo falar que eu não gosto muito de dizer, mas você precisa saber quem é que está conversando com você. A Sônia já sabe, a Kênia Bastos, olha ali a Kênia. Muito bem, que alegria ter você, Kênia. A Kênia também já sabe quem é que está falando, não é? Mas eventualmente um ou outro pode não saber quem é que está falando, não é? Então eu quero me apresentar para você. É coisa rápida, não é? Meu nome é Elias Pereira. Eu sou Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico e a minha base teórica na clínica é a psicanálise. E de que lugar eu falo? Eu costumo dizer que eu quero mencionar para você os dois lugares dos quais eu falo. Primeiro,
do lugar físico do qual eu falo. Eu falo de Hortolândia. Hortolândia fica na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo, 90, 100 quilômetros de São Paulo, aqui no Brasil. Para você que está fora do estado de São Paulo, ou para você que está fora do Brasil, eu estou aqui no Brasil, no estado de São Paulo, a 100 quilômetros da capital do estado de São Paulo, região metropolitana de Campinas, Hortolândia. É daqui que eu falo, esse é o meu lugar físico. E é daqui também que eu faço as minhas psicoterapias. Hoje, 90% das minhas terapias eu as faço online. E faço com gente aqui de Hortolândia, da capital de São Paulo, do interior de São Paulo, espalhados pelo Brasil, da América do Norte, do Japão, da Irlanda, de Portugal, enfim. Onde quer que haja uma conexão de internet, dali você pode optar por fazer a psicoterapia. Esse é o lugar físico de onde eu falo. Mas eu falo de um lugar psíquico também, de um lugar mental. Então eu quero que você saiba que eu falo sob o ponto de vista da psicologia, com base na psicanálise. Eu também sou formado, bacharelado e tenho mestrado em teologia. Teologia é o estudo da divindade e das religiões do mundo. E eu falo também do ponto de vista do direito, não é? Eu sou aluno de direito, estou na metade do curso. Daqui a pouquinho, assim que terminar a live, eu já entro para fazer uma série de trabalhos que temos que entregar aí ao longo da semana. Então, dessas três ciências, mas de maneira especial, a psicologia clínica e a psicanálise. É desse lugar que nós falamos. E eu quero deixar o meu abraço ao meu amigo Ed Carvalho, que me antecedeu aqui no canal Mente Quântica, não é? Quando a Kênia me mandou a senha para o canal Mente Quântica, ela me mandou a senha e falou, deixa eu voltar ali que eu estou vendo o Ed, não é? É muito bom ver o Ed Carvalho. O Ed Carvalho faz a sua live aos domingos às 6 horas da tarde no canal Mente Quântica. Ele é um músico excepcional, um comunicador nota 10 e um ser humano melhor ainda. Melhor que músico, melhor que comunicador, é o ser humano Ed Carvalho. Portanto, Ed Carvalho encerrou a sua live agora há pouquinho no canal Mente Quântica para que eu pudesse estar aqui. De vez em quando ele entra e o figuraça aparece aí. Vamos ver se ele aparece hoje. Se ele aparecer, a gente dá um boa noite para ele. É isso, queridos. Eu quero lembrar que o tema de hoje é um tema que já há algum tempo eu estou precisando falar sobre isso com você. É um tema muito propício para o período que nós estamos vivendo, nosso período vivendo como nação, como família, como brasileiros, como seres humanos. Esteja você aqui no estado de São Paulo, aqui em Hortolândia, aqui no Brasil, em algum estado, esteja você fora do Brasil, seja você brasileiro, seja você casado com brasileiro, casado com brasileira. Eu faço muita terapia com um brasileiro que é casado com estrangeira, que vive fora do país, ou com brasileira que é casada com estrangeiro, vivendo fora do país. Então, seja você quem for, é importante compreender um pouco como é que funciona, qual é a dinâmica daquilo que se denominou Síndrome do Pânico. Síndrome do Pânico. Tem uma emissora de rádio aqui no Brasil, uma grande emissora de rádio, que tem um programa chamado Pânico, né? E eu sempre achei, eu sempre fiquei curioso e quis entender por que o nome do programa é Pânico. Eu não entendi até hoje, mas eu quero falar sobre a Síndrome do Pânico. Por que quero falar sobre a Síndrome do Pânico? Porque cada vez mais, assim como todas as outras psicopatologias, a Síndrome do Pânico tem se tornado cada vez mais comum, ou o ataque de pânico. Qual é a diferença entre a Síndrome do Pânico e o ataque de pânico? Vamos começar compreendendo isso. O que é o ataque de pânico e o que é a síndrome do pânico.
Muito bem. O ataque de pânico é quando você tem um episódio de pânico e fica apenas naquele episódio. Você teve um episódio de pânico, alguém socorreu você, alguém amparou você, cuidou de você, e passaram-se 2, 3, 4 anos e você nunca mais teve um outro episódio de pânico. Ou então, você teve um episódio há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás. E em 2015 você teve um episódio de pânico. Não é? Passou 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Agora em 2021 você teve um novo episódio de pânico. Então isso é chamado episódio de pânico. Ou simplesmente um ataque de pânico. Agora, se você teve um episódio de pânico, 6 meses depois teve um outro episódio, 2 semanas depois teve outro episódio, 4 meses depois teve outro episódio, se a sua história começa a ser marcada por episódios de pânico, nós estamos falando de uma síndrome do pânico. E é nesse momento que você precisa cuidar-se. É nesse momento que precisa procurar ajuda, procurar psiquiatra, procurar terapeuta, procurar um neurologista, procurar pessoas que possam lhe ajudar com essa recorrência dos ataques de pânico que transformou-se, portanto, numa síndrome do pânico. Uma das coisas básicas numa síndrome do pânico, ou mesmo se você teve um ataque de pânico, você já começa a sofrer. Se você teve uma síndrome, um ataque de pânico, você já começa a sofrer logo após esse primeiro ataque. Por quê? O medo de um novo ataque de pânico, ele é muito perturbador. Ele é tão perturbador que é como se ele começasse a querer simular um novo ataque de pânico. Os sintomas do pânico, que nós vamos ver daqui a pouco, eles ficam querendo ser ensaiados dentro de você, na sua mente, porque o medo de um novo ataque, ele faz parte do quadro geral da síndrome do pânico. E eu conheço algumas pessoas que não saem mais de casa com medo de um novo ataque de pânico. Eu conheço pessoas que elas vão para o trabalho, mas elas vão acompanhadas. Alguém as leva ao trabalho. Eu conheço pessoas que não querem ficar sozinhas. Vamos supor que elas gostam de música. Elas gostam de música. Elas gostam de bossa nova. E vai ter um show aí da Maria Rita, por exemplo, em Campinas. Elas não vão de Hortolândia para Campinas para assistir um show da Maria Rita sozinhas. Poderiam até ir, mas não vão, porque tem medo de, ao estar sozinhas, terem um ataque de pânico e não ter quem as ajude, quem as socorra. Então, esse é o primeiro, a primeira coisa que devemos pensar em quem tem um ataque de pânico ou síndrome do pânico. É o medo de ter um novo ataque. Quais são os sintomas? O que acontece com quem tem um ataque de pânico ou uma síndrome do pânico? O que acontece com essa pessoa? Quais são os eventos que fazem parte da psique, da vida mental de quem tem um ataque de pânico ou uma crise de pânico? Primeiro, medo de morrer. A pessoa que tem um ataque de pânico ou que tem a síndrome do pânico, ela tem um medo horrível de morrer. E ela imagina que se tiver um novo ataque de pânico ou se tiver um novo episódio de pânico,
ela jura de pé junto que dessa vez ela vai morrer. Não morreu da última vez, mas vai morrer agora. Um outro sintoma é o medo de perder o controle e enlouquecer. Você já pensou que desesperador? Alguém que acha que em algum momento, a qualquer momento, pode ter uma crise de pânico e pode enlouquecer, pode ficar louca. A Sônia está dizendo que está travando, ou ela pergunta, ou será que é minha internet? Não sei. Vamos procurar saber. O que é que as outras pessoas poderão dizer? Cleiton Robert, como é que está a sua internet aí, meu caro? Está travando para você? No Psi Elias Pereira, Delar Bernia. Ok. Tá tudo bem aí? Está travando para você? Pessoal aqui do canal Mente Quântica, como é que está a sua internet? Tá travando? Tá tudo bem? Estou percebendo que ficou estático aqui. Como é que está no canal Mente Quântica? Vamos ver aqui. Espera só um minuto. Ok, voltamos. Tá tudo bem no canal Mente Quântica? Dê aí um sinal de vida e fala como é que está chegando o sinal para você. A Sônia está dizendo que agora está ok. Muito bem. Eu estava dizendo que você já imaginou o desespero de quem tem a síndrome do pânico achar que no próximo episódio vai ficar louco ou vai ficar louca? Um outro sintoma, dor ou desconforto no peito, que pode ser confundido com sinais de infarto. Então a pessoa tem uma espécie de aperto no peito e dá uma dor no peito. E essa dor vem em direção à mandíbula, não é? Então essa região fica com um desconforto generalizado no ataque de pânico, numa crise de pânico. Outra coisa são as palpitações ou a taquicardia, não é? A palpitação é quando você sente que o seu coração está batendo e ele não deu uma batida. Ele está batendo, mas ele está dando uma falhada, não é? Ou então você sente que o coração está batendo de forma muito rápida, aceleradíssima, né? E você sente um impacto na caixa torácica. Esse é um dos sintomas também da síndrome do pânico ou do ataque de pânico. Sensação de falta de ar ou de sufocamento. Falta de ar. Você sente dificuldade para respirar e sente que está sufocado. E talvez seja esse um dos sintomas mais difíceis de serem suportados, não é? Você sentir que está faltando ar, sentir que não consegue respirar de maneira correta. Outro sintoma é a sudorese. Você começa a transpirar, né? Começa a transpirar aqui na testa, aqui no rosto também, aqui no peito, as costas começam a transpirar, a mão começa a transpirar, as pernas, ou seja, você começa a ter oscilações de temperatura no corpo. E é por isso que você começa a transpirar. Um outro sintoma da síndrome do pânico é a náusea. Você deve estar perguntando, um ou outro pode perguntar, doutor Elias, o que é náusea? A náusea é a vontade de vomitar, só que você não vomita. Você só tem a náusea, você só tem o mal-estar, você só tem aquela sensação ruim, você só tem aquela coisa, aquele mal-estar estomacal que vem até a garganta, mas volta novamente e você fica com essa sensação horrível. E pensa tudo isso junto, tudo isso misturado. Então é uma sensação horrível. Desconforto abdominal, já mencionamos.
tontura ou vertigem. O que é tontura? A tontura é aquela sensação que parece que o mundo está girando ao seu redor. Na verdade ele está, não é? Mas você não precisa perceber isso. Mas na síndrome do pânico você tem a sensação de que o mundo está girando ao seu redor. É uma sensação desconfortável. Ondas de calor e calafrios, adormecimento e formigamento. Então você tem uma sensação de que sua mão adormeceu, suas pernas, seus pés adormeceram e começam a formigar, como se o sangue não estivesse circulando. E a última sensação, que também é terrível, são os tremores, abalos e estremecimentos. Como assim? Você perde o controle sobre os seus músculos. Você está aqui, eu poderia estar aqui apresentando uma live. Se eu tivesse uma crise de pânico agora, eu começaria a ter um repuxo na mão, sem querer. Ou então no pescoço. Eu mexeria o meu pescoço. Ou então uma perna. Essa perna poderia repuxar. Ou seja, você perde o controle sobre os seus movimentos corporais. O que é tremendamente desconfortável. O que não é em nada confortável. Compreende? Então, esses sintomas fazem parte da síndrome do pânico. Agora, uma coisa interessante na síndrome do pânico. A síndrome do pânico e as suas crises, o relato que nós temos é que elas são mais comuns em mulheres. No entanto, na minha experiência, na clínica aqui, eu não tenho visto ser mais comuns em mulheres. Na minha experiência, na minha clínica, é mais comum em homens. Muito provavelmente porque por algum período eu recebi um número maior de homens e alguns trouxeram a síndrome do pânico. E das mulheres que eu tenho recebido, a maioria delas não tem trazido o caso de síndrome do pânico. Mas o relato que temos dos especialistas e autoridades competentes é que ele é mais comum em mulheres, a síndrome do pânico. Muito bem. Por falar em sintomas, é importante lembrar algumas coisas. Os sintomas físicos da doença podem ser confundidos com sinais característicos de infarto. Caso se descarte uma ocorrência cardíaca, o transtorno pode ser uma suspeita. Então, se você teve um momento em que você teve esses sintomas que nós mencionamos e você ficou em dúvida se você teve um ataque de pânico ou se você teve uma disfunção cardíaca, é importante procurar um médico, é importante procurar um cardiologista e é importante procurar um psiquiatra ou um neurologista para descartar uma das duas coisas, para que você saiba do que é que você tem que tratar. Tá certo? Você do Psi Elias Pereira, você do canal Mente Quântica, é importantíssimo que você saiba do que é que você está lidando, com o que é que você está lidando. Se você está lidando com um ataque de pânico, uma crise de pânico, ou se você está lidando com uma crise ligada ao sistema cardíaco. Outra coisa importante é a prática de exercícios. Por quê? Quando você pratica exercícios físicos, você tem alguns sintomas que são comuns ao ataque de pânico, porém, eles vêm de maneira agradável. A taquicardia, a sudorese, a exaustão corporal, um sentimento de prostração,
alguns músculos que você perde o controle de forma rápida, temporariamente, mas isso por conta de exercícios que você praticou. E isso de maneira agradável acontece. Então, você acaba enganando a sua psique. Você engana a sua mente quando você pratica exercício físico e tem sintomas parecidos com a síndrome do pânico, porém de maneira agradável. Isso faz com que você tire a sensibilidade do ataque de pânico. Entende? Isso é muito importante. E você fica com sintomas agradáveis de ter praticado o exercício físico. Se possível, caso você tenha um ataque de pânico ou está perto de alguém que tenha um ataque de pânico, é importante tirar essa pessoa do local onde ela está. Por quê? Porque o ambiente onde a pessoa teve o ataque contribuiu para que ela tivesse o ataque. Você não sabe disso, ela não sabe disso, mas isso é fato e nós sabemos disso. Então, o lugar onde ela teve um ataque de pânico contribuiu para que ela tivesse o ataque de pânico. Se ela teve um ataque de pânico na cozinha de casa, tire-a da cozinha e leve para o quarto. Se ela teve um ataque de pânico num ponto de ônibus, tire-a do ponto de ônibus e leve-a até uma pequena praça. Se ela teve um ataque de pânico no seu escritório, tire-a do seu escritório e leve-a para uma outra sala ou para um lugar comum na empresa. Tire-a do lugar onde ela está e permaneça ao lado dela. E procure criar ao redor um ambiente calmo e tranquilo, afastando o máximo de pessoas que você puder desse ambiente. Uma outra coisa que se pode fazer com quem tem um ataque de pânico é mudar o foco da pessoa para o momento presente. Normalmente, quem tem um ataque de pânico, ele está com uma preocupação muito exagerada em alguma coisa que lhe aconteceu no passado, ele está sofrendo com o passado, com um erro que ele cometeu, com um deslize que ele cometeu, com uma bronca que ele levou, com o salário que foi cortado, com o medo de ser dispensado no emprego, ou ele está lidando com um problema que poderá vir no futuro, não é? Ele está pensando numa crise financeira, ele está pensando como é que vai pagar o aluguel, ele está pensando como é que ele vai se manter empregado na crise atual. Então, você precisa trazê-lo para o momento presente. E você pode fazer isso dizendo para a pessoa ficar calma, que você está ali com ela e dando a ela um objeto para segurar. Ou pegando um objeto dela e pedindo para que ela segure. Então, trazer a pessoa para o momento presente e dizer, fica tranquila, hoje é quarta-feira, são 2:30 da tarde, você está no seu local de emprego, está tudo bem, não aconteceu nada com a sua família, no futuro vai ficar tudo bem também. Traga a pessoa para o momento presente. Por quê? Porque é muito provável que a síndrome do pânico foi alimentada, o ataque do pânico foi alimentado por pensamentos ligados ao passado e pensamentos ligados ao futuro também. Muito bem, estão conosco aí a Cláudia Durão está presente, a Sônia continua firme, não, é outra Sônia, a Sônia 1697 está presente, acaba de entrar, que bom ter vocês aí conosco, no canal Mente Quântica, a imagem que vai passando acabou ficando estática aqui, eu não sei porquê, mas o número está dizendo que tem mais pessoas aí presentes. Então, eu só não estou conseguindo ver quem é. Fica aí o meu abraço para você que está no canal Mente Quântica e para você que está aí no Psi Elias Pereira. A Cláudia Durão dizendo oi, oi para você também. Estamos falando aqui, Claudinha, sobre crise de pânico. Crise de pânico ou ataque de pânico quando acontece uma vez e depois acontece 5,
8 anos depois. E é síndrome do pânico quando se torna recorrente, quando acontece em várias ocasiões. Algumas pessoas perguntam, é possível prevenir o pânico ou o ataque de pânico? Vamos supor que eu sei e já foi diagnosticado que eu tenho crise de pânico, eu tenho ataque de pânico, eu tenho a síndrome do pânico. Eu posso retardar algum evento de pânico? Ou eu posso eliminar a síndrome do pânico? Eliminar no sentido de espaçar os ataques de pânico? É possível, por exemplo, tentar relaxar usando a respiração. A respiração, há milênios, tem sido usado como uma ferramenta poderosa para acalmar pessoas, para suavizar o espírito, para você entrar num clima de suavidade. Então você deve inspirar pelas narinas e segurar a inspiração. Você inspira e segura por 2 vezes o tempo que você inspirou e depois você solta pela boca. Depois inspira, segura e solta de novo. Você pode fazer isso a qualquer momento do dia e pode fazer isso se você sentir que uma crise de pânico está chegando. Uma outra coisa que você pode fazer é pensar positivo. Algumas pessoas dizem assim, Elias, para com isso. Que pensar positivo? Eu não creio em pensamento positivo. Mas o que nós estamos querendo dizer quando falamos em pensar positivo? A sua mente pode ficar confusa e cheia de medos. Por isso, procure pensar em algo que lhe agrada e o alegre. E encha a sua cabeça de pensamentos positivos para fugir dessa nuvem negativa. Pensamento positivo nesse sentido. Pensar em coisas que lhe tragam alegria, prazer, felicidade. Você pode pensar nos seus filhos, você pode pensar no seu parceiro, você pode pensar na sua parceira, você pode pensar numa viagem que você está programando para o final do ano, você pode pensar que no seu netinho, na sua netinha. Você pode pensar numa pessoa bacana que você conheceu há pouco tempo e que você vai ver em breve. Então, pense em coisas que naturalmente lhe tragam sentimentos de positividade. É um truque para você driblar o seu cérebro. Uma outra coisa importante é as pessoas que têm ataque de pânico, comprovadamente, elas estão tendo distúrbios de apetite. Estão comendo 1 vez por dia, ou estão comendo 2 vezes ou 3 por dia, mas comendo muito pouco. Então, normalmente, elas estão com fome. O corpo está enfraquecido. Elas estão com tremor de fraqueza no corpo. E daí a crise de pânico mais fácil de ser instalada. Então a dica é, esteja sempre bem alimentado. Especialmente se você já teve um ataque de pânico. Especialmente se você tem crise de pânico ou síndrome do pânico. Esteja bem alimentado. Se você tem a síndrome do pânico, o conselho é, coma de 4 em 4 horas. Coma 4 vezes ao longo do dia. De manhã até a noite, coma em 4 ocasiões. Então, esteja sempre bem alimentado. E comida nutritiva, frutas, verduras, um pão integral, se você gosta, uma vez por dia, ou um pedaço de chocolate, ou alguma outra guloseima que você gosta de comer, em uma ocasião, mas de 4 em 4 horas, faça a sua alimentação.
Isso vai fazer com que o seu corpo esteja fortalecido e você esteja preparado e suporte melhor um ataque de pânico ou uma crise de pânico, seja como for. E seja menos exigente com você mesmo. Você aí do canal Mente Quântica, exija menos de você. Seja menos severo com você. Seja menos duro com você. Você do Psi Elias Pereira, não se cobre tanto. Não ache que você vai resolver todos os problemas do mundo. Não ache que você não terá problemas de saúde, problema financeiro, problemas de relacionamento. Você terá problemas. Você não é perfeito. Se você é religioso, você pode ter uma tendência de se cobrar muito. Ou dependendo da sua profissão, ou se você está no emprego e está no período probatório, você pode estar se cobrando muito. Ei, para com isso. Para que se cobrar tanto? Você não é o super-homem. Você não é a super-mulher. Você não tem todos os poderes do mundo. Não tem ninguém acusando você. Não tem ninguém criticando você. E se tiver, dane-se quem está criticando você. Dane-se quem está acusando você. Se você não cometeu um crime, se foi crime, procure se apresentar, contrate um advogado. Mas se não foi crime, não se acuse, não se condene. Não acha que você é o pior dos seres humanos? Não acha que o pior vai acontecer com você? Nós somos todos iguais. Pega leve com você, criatura. Pega leve com você do canal Mente Quântica. Pega leve com você do Psi Elias Pereira. E aproxime-se de quem você ama. E aí? Quem é que você ama? Você gosta de quem? Marido, mulher, filhos, parentes, amigos, um cunhado bacana, um sobrinho, um primo, namorado, namorada, amigos do trabalho, da faculdade. Tem um churrasco no final de semana? Vá! Vamos sair para fazer um lanche na quinta-feira à noite? Vá! O pessoal vai se reunir para bater uma bola? Vá! Não sabe jogar bola? Vá e fique lá conversando na beira do gramado ou da quadra. Aprenda a se divertir um pouco, se solte um pouco. E assim você vai estar prevenindo-se em relação a uma crise de pânico, a um ataque de pânico. Você vai manter o pânico longe de você. Rayan Ribeiro está sempre aí conosco, sempre aqui, sempre presente no Instagram também, curtindo. Bem-vindo, Rayan. É bom ter você aí. E finalmente, queridos, a pergunta que muita gente fala. Doutor Elias, se eu tenho pânico, se eu tiver pânico, quanto tempo leva o tratamento? O tratamento para o pânico leva quanto tempo? Existe um consenso, um consenso, não é uma regra, é um consenso. Há um consenso de que o tratamento, para deixar você tranquilo em relação a episódios de pânico, vai de 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano.
Então vamos supor que você vai começar um tratamento hoje. Estamos em abril. Agora em abril, você vai procurar um psiquiatra e ele vai te medicar para ataque de pânico. Normalmente ele vai lhe dar antidepressivos e ansiolíticos, provavelmente. E aí você procura um terapeuta para a psicoterapia. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. E você vai começar agora em abril e vai maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Até o mês de outubro é possível que você ainda tenha alguns episódios. Mas de outubro em diante, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril do ano que vem, você deverá se livrar dos sintomas. Isso quer dizer que você tem que parar com a terapia e com a medicação? Não. Você conversa com o seu médico e aí ele vai diminuir paulatinamente a sua medicação. E você continua com a sua terapia. Por quê? Porque assim como a depressão, assim como a ansiedade, a síndrome do pânico é recorrente. Para ela voltar daqui 1 ano e meio, 2, 3, é facinho, facinho. Compreende? Então, daí a importância de você fazer o tratamento de 6 meses a 1 ano, que é o período em que você vai ficar estável. O que não quer dizer que nesse período você deva parar com a medicação e parar com a terapia. É importante que você continue com a medicação e é importante também que você continue com a terapia. Continue com a terapia. Para que possa se livrar, em definitivo, dos ataques de pânico. E agora, vamos concluir, vamos terminar, dizendo quais são quem é que está propenso a ter um ataque de pânico. Normalmente, quem é que tem ataque de pânico? Se nós descobrirmos quem normalmente apresentou ataques de pânico, é possível nós criarmos um sistema preventivo para nós. Entende? Quem é que tem ataque de pânico normalmente? Uso de drogas e álcool pode estar envolvido para que você possa desenvolver um ataque de pânico, uma crise de pânico ou ainda a síndrome do pânico. Um episódio de estresse extremo. Suponhamos que você passou por um período de extremo estresse que durou 8 meses. Não sei se foi um problema conjugal, não sei se foi uma crise com seu filho, não sei se foi um problema no seu emprego, com o seu patrão, mas você ficou 8, 9 meses num estresse violento. Então é muito provável que você possa ter uma crise, um ataque ou uma síndrome do pânico. Transições de vida ou de carreira, de forma abrupta. O que é uma transição de vida? Transição de vida, a gente está falando de uma viuvez, a gente está falando de um divórcio, a gente está falando, por exemplo, da perda de um filho, a perda do pai, a perda da mãe, alguma transição muito drástica na vida. De repente você trabalha numa empresa que transferiu você para o Canadá, transferiu você para a Alemanha, transferiu você para Portugal. Mudanças de vida ou de carreira. Você foi promovido e agora você está numa nova função. E essa nova função traz uma série de exigências para você.
É uma coisa boa, uma promoção? Claro que é uma coisa boa. Você queria essa promoção. Você está trabalhando há 5 anos por essa promoção. Mas ela bota você numa sinuca de bico. Porque há uma série de coisas que você precisa agora rever, repensar. Você tem agora uma função de liderança diferente. Então, isso pode ensejar também um ataque de pânico. Morte ou doença de um ente querido, nós já falamos. Um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma situação que traumatizou você e você achou que não era nada, passou e depois você começou a ter alguns sintomas ligados ao estresse e ao trauma que ficou lá no passado, não é? Histórico de violência e abuso na infância. Essa questão é muito séria. É possível que a síndrome do pânico esteja ligado a um abuso que você sofreu na infância, um abuso físico, um abuso psicológico que você sofreu, quer você se lembre, quer você não se lembre. É possível que isso possa voltar. Há ainda alguns que dizem que a síndrome do pânico ou o ataque de pânico é em decorrência da ausência da presença materna em nível suficiente para dar conforto ao bebê. Então, se você teve ausência materna, é possível que você possa desenvolver a síndrome do pânico. Porque o pânico que você tem hoje nada mais é do que uma reedição do pânico que você sofria quando era pequeno e ficava com ausência materna. Compreende? Então, essa é uma possibilidade também. Preocupação excessiva. Com o que é que você está preocupado? Você está aperreado com o quê? O que é que faz com que você não consiga descansar a cabeça? Não consiga ficar tranquilo? Necessidade de estar no controle da situação. Você é controlador? Você é controladora? Você quer ter as coisas sob controle? Nada pode fugir ao seu controle. A família não pode fugir ao controle. O dinheiro não pode fugir ao controle. O relacionamento não pode fugir ao controle. Expectativas muito altas. Ou seja, pessoas que nasceram e apostam que não aceitam que não vão ficar ricas, vão ter que ficar ricas, vão ficar milionárias, vão morar numa grande mansão, vão ter uma casa de praia, vão ter uma casa em Orlando, vão ter uma casa na Europa, vão ter um helicóptero, vão ter um jatinho, vão ter uma grande empresa, vão ganhar na Mega Sena. Expectativas muito altas sobre si mesmos. Dificuldade de aceitar mudanças de opinião, sua e do outro. Ou seja, as coisas têm que ocorrer da maneira como sempre foram. As coisas não podem sofrer oscilações. Repressão de sintomas negativos é o recalque, que nós já conhecemos, não é? E grandes responsabilidades ou alto grau de exigência pessoal e perfeccionismo e má aceitação dos erros. Perfeccionismo é você não aceitar que você é ser humano e que você erra. E deixe-me lhe dizer uma coisa. Você é humano. Você erra. Você é frágil. Você não vai acertar todas. Aceite a sua humanidade. Eu quero concluir lembrando uma frase de Charles Chaplin, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões. Ele diz assim: não sois máquinas, homens é que sois.
Queridos, você não é uma máquina. Você é um ser humano. Frágil, pequeno, passível de se machucar, de se ferir, de adoecer. As pessoas deixam de amar você. Você deixa de amar as pessoas. E eu quero lembrar também uma outra frase de Sigmund Freud. Nós somos de carne e osso, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de aço. Isso não nos levará a lugar nenhum. Isso vai nos dar apenas um ataque de pânico. Ou o desenvolvimento de uma síndrome do pânico. Que felizmente tem tratamento e tem cura. É isso. Forte abraço para você. Um beijo no coração para você do canal Mente Quântica. Para você, Kênia, se estiver aí. Se não estiver, fica o beijo no coração do mesmo jeito. E você aqui do Psi Elias Pereira, também um forte abraço, beijo no coração. E a gente volta a se ver na quinta-feira, às 13 horas, com mais uma live transformadora. Ok? Até mais. Vamos concluir primeiro aqui, como fazemos sempre no canal Mente Quântica.